Pai querido, nós queremos ler a Tua palavra e o desejo do profundo do meu coração é que ela penetre nos nossos corações e o Teu Espírito Santo se revele a nós e venha trazendo revelações e mais revelações. Nós queremos ter a revelação do Seu Espírito Santo. Que toda carne, que toda a sabedoria humana, nós rejeitamos agora para ter a sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria que vem do Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, se revele a nós, fale profundamente aos nossos corações, repreenda todo espírito de altivez, de religiosidade, soberba. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estava lendo em Atos, a Paulo preso, e Paulo apela para Roma, para César, e Paulo é levado para Roma. Na viagem de navio, né, teve um naufrágio. É no capítulo 27 de Atos. Ali no versículo 23, Paulo fala assim, olha só, no 22. Vamos pegar aqui no 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós no 20, tá? Uma não pequena tempestade, fugiu-nos todas as esperanças de nos salvarmos. Quer dizer, eles estavam numa tempestade e não tinha mais esperança. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, Paulo prisioneiro, estava no navio junto com o centurião, com guardas, né, e disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, porque ele tinha alertado para não partir de Creta. Assim evitaria este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque, 23, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tenham bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Ok? Vamos lá para o versículo 43. Quando eles encalham o navio que vão nadar até a praia, aí os soldados que guardavam os presos, né? A ideia dos soldados foi a seguinte, no versículo 42 do capítulo 27. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento, ou seja, tirou da mente dele e mandou que os pusessem a nadar, se lançassem primeiro ao mar e salvassem terra. Certo? Isso no versículo 43. Já no versículo 28 tem um outro texto que eu quero aqui. Ó. Quando eles chegaram em terra, foram recebidos por aquelas pessoas ali e tal, e estava chovendo, fizeram uma fogueira. Né? E aí Paulo foi ajuntar lenha. No capítulo 28, versículo 3 de Atos. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-a no fogo, uma víbora fugindo do calor, né, lhe acometeu a mão, ou seja, picou a mão. Os bárbaros, o povo da ilha, vendo-lhe a víbora pendurado na sua mão, dizia uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto que escapando do mar a justiça não deixou viver, mas sacudindo ele a víbora, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar e cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, né, mudando de parecer, diziam que era um deus. Certo? No versículo 8, e aconteceu estar de cama um enfermo de febre e de diarreia, o pai de Públio, que era um dos cabeças daquela ilha ali, e Paulo foi ver,
E, havendo orado, pôs-lhe a mão sobre ele e o curou. Bom, onde eu quero chegar com isso? Eu estava lendo isso hoje cedo e eu vi uma coisa assim que eu achei muito... Deus é maravilhoso. Talvez algumas pessoas possam não entender como eu entendo, mas se você ver, eles primeiro estavam no barco. O barco, Paulo fala, não saia de Creta, eles saem. Aí o barco é acometido numa tempestade e tal, vem um naufrágio. Mas Paulo, na tempestade, Paulo fala, nenhum de vocês vão perecer, porque aí o que o anjo disse? Eu te dou todos que estão com você. Então aquele povo todo foi salvo porque havia um homem de Deus comprometido com o reino de Deus naquele barco. É necessário que você vá para Roma, Paulo. Por isso eu vou te entregar a vida de todos esses que estão no barco. Depois, olha só, foram salvos marinheiros, soldados, por causa da vida de Paulo, de um servo de Deus comprometido com o reino, que não temia a morte. Isso é lição para nós. Depois, os presos foram salvos pela segunda vez. A primeira vez foi do naufrágio. Mas, como eles tinham uma incumbência de levar esses caras presos, e com o naufrágio eles poderiam fugir, é melhor matar os presos e dizer em Roma que eles foram mortos por causa do naufrágio do que deixar chegar lá e dizer que eles fugiram. Que aí quem poderia ser morto seriam os soldados. Mas, para proteger Paulo, o centurião não deixou que o soldado matasse os outros presos. Por causa de Paulo, agora os presos foram livrados da morte pela segunda vez, porque havia naquele naufrágio, não havia naquele barco, melhor dizendo, um homem que temia o Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, e por causa dele, aqueles homens não foram mortos. Na ilha, por causa de um homem que está ali, temente a Deus, aquele homem acometido de doença foi curado. Houve cura na ilha. Cara, eu comecei a olhar isso assim, eu falei assim, caramba, quando nós estamos comprometidos com o reino de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós fixamos nosso coração nas coisas do reino de Deus, quando nós não negociamos a nossa fé, todos aqueles que estão em nossa volta, independente, tem gente que vão ser poupadas por causa de nós, irmãos, isso é muito sério. Você já imaginou? Observe bem. Você está... mas Deus é tudo... Meu irmão, eu não quero aqui me meter e nem quem sou eu para dizer como Deus deve fazer ou não deve fazer. Eu estou baseado num texto bíblico. Como nesse navio poderia ser um avião. Se você está no avião, Deus tem um propósito para você chegar no Japão. Pode ter certeza de uma coisa, esse avião não vai cair cruzando o oceano. Não vai. Por quê? Porque Deus precisa que você chegue ao Japão. Aquelas vidas daquela viagem serão poupadas. Eu não sei o que vai acontecer com eles depois, mas enquanto você estiver no avião, o avião não cai. Porque Deus tem um propósito para você lá no Japão. Você me entende? Então, muitas vezes, tem pessoas que têm as vidas poupadas porque Deus tem um propósito na vida daqueles que o amam e temem. Ora, bolas, aquele cara na cruz, aquele ladrão da cruz, ele iria para o inferno, morte eterna. Mas ele estava no momento exato, na hora exata, do lado da pessoa mais importante do universo. Foi poupado porque estava na presença de Deus. Do próprio Deus, Jesus Cristo. Esses marinheiros, passageiros, tinha nesse barco mais de 150 pessoas, se não me engano, 200 pessoas, eu não sei. Era um barco grande. Nenhum pereceu porque havia ali um cara chamado Paulo, que Deus falou, eu preciso de você em Roma. Então eu vou poupar a vida de todo mundo, porque eu não posso. Eu preciso de você em Roma. Não vou deixar esse barco... mas Deus podia deixar o barco afundar e só Paulo se salvar. Se só Paulo se salvasse, os soldados não salvariam. Não tinha como. Paulo ficaria sozinho naquela ilha. Como ele ia chegar a Roma? Entendeu? Precisava de todo esse contexto. Daí a importância nossa
da gente manter nossa fé, princípios no reino de Deus, sabe, firme, sermos testemunhos vivos do poder de Deus na nossa vida, da atuação de Deus na nossa vida, não negociarmos os princípios do reino de Deus para que pessoas ao nosso redor possam ser abençoadas e muitos até serem salvos. Mas quando nós deixamos e negligenciamos isso, nós traímos maldição sobre a vida das pessoas. Quantas pessoas na sua escola podem alcançar a salvação se você mantiver firme no seu testemunho? Quantas pessoas no seu trabalho podem alcançar a salvação se você não negociar os princípios do reino de Deus? Tem um filme chamado Deus Não Está Morto, e ele conta a luta de um rapaz no primeiro dia de aula, onde o seu professor manda todos os alunos da sala escrever numa folha: Deus está morto, e assinar. Só um aluno não escreveu. E ele foi perseguido pelo professor, e o professor o expôs. Falou: se você não assinar, você vai ter que defender ali na frente, durante 3 aulas, por que Deus não está morto para você. E aí você vai ter que assistir o filme para você ver o que acontece. Depois de assistir esse filme com meu filho, eu falei para ele assim: qual a lição que você tem do filme? E estava conversando com ele, eu falei: olha só, esses dias atrás eu preguei, antes de ver esse filme, e falei muito para você, já venho falando há algum tempo, que nós não podemos ser guiados por ninguém, que nós não podemos ser manipulados por ninguém. Então você vê que naquela sala, todos tiveram as suas opiniões sequestradas pelo professor e feito o que o professor mandou, com exceção daquele rapaz. E ele mudou a história daquela sala toda e ganhou vidas para o Senhor Jesus. Você vai ver no desenrolar do filme. Mas ele não negociou a fé dele, ele não foi atrás do que, porque é um catedrático da área, é um mestre, é um doutor, é um PhD, pode ser o que for. Não, você não pode ser guiado. Se o ensinamento te desvia dos caminhos do Senhor, não vá atrás de ninguém que desvie você dos caminhos do Senhor. Pode ser quem for, pode ser o homem mais importante da face da terra. Mas se ele quiser levar você para distante do Senhor, cai fora. Defenda a sua fé. Não negocie a sua fé. Paulo foi assim. Paulo era doutor da lei e todos os outros iam contra Paulo. Mas Paulo não negociou a sua fé. E aqueles que estavam do lado dele foram abençoados, tiveram suas vidas poupadas no naufrágio. Aqueles que foram presos, que estavam naquela mesma comitiva, ou que ia para Roma preso, centurião ia com os soldados, não morreram por causa de Paulo. Porque se Paulo não tivesse ali, o centurião teria autorizado a morte dos presos, mas para preservar a vida de Paulo ele não deixou. Então, se você se mantiver firme, se você se mantiver firme na presença do Senhor, pessoas que estão ao seu lado serão preservadas da morte eterna e muitas vezes até da morte física. Talvez se levante um espírito de morte contra alguém que está no carro contigo, e Deus não deixa, porque você está no carro. E Deus precisa que você complete aquela viagem. Talvez um espírito de uma epidemia vem e na casa que tu precisa da ajuda daquelas pessoas, você precisa daquelas pessoas para concluir a obra de Deus, Deus protege aquelas pessoas. Deus protege aquelas pessoas porque Ele precisa de você para concluir algo. O anjo do Senhor falou: Paulo, te aquiete, você não morrerá. Eu preciso que você chegue a Roma. E nenhum dos que estão aqui, o Senhor te entregou a vida deles. Cara, isso é muito forte, bicho. Cara, isso é uma responsabilidade muito grande. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto aqui. Espera um pouquinho aqui. Olha só.
Quer ver? Havendo muitos comido, então Paulo pondo-se de pé, olha só. Mas agora eu vos admoesto, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, quer dizer, ele pertence a Deus e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa, ou seja, é importante que você se apresente a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, Deus deu a vida deles em suas mãos, Paulo. Porque Deus quer que você chegue a Roma a César. Então, todos esses que estão aqui, a vida deles estão em tuas mãos, foram poupados por sua causa. Então, se você entender essa palavra como uma responsabilidade que nós temos, então, por exemplo, hoje eu falei que se você pega um link e divulga numa rede social, como eu sempre peço aqui para divulgar o link da rádio, as ministrações, isso. Você tem quantas pessoas aí na sua rede social? 100, 200, 300, 400, 1000? Hein? Você tem responsabilidade sobre elas. Você tem alunos, você é professor, você é líder de algum grupo, você no seu trabalho tem pessoas que trabalham com você? Você é responsável por essas pessoas. Você tem amigos? Você é responsável por esses amigos. Você tem familiares? Você é responsável por esses familiares. As pessoas que Deus colocou para andar com você é para que você seja responsável pela vida deles. Dê um bom testemunho, viva a palavra de Deus, seja fiel ao Senhor e Deus vai proteger essas pessoas também. Porque Deus precisa de você e aqueles que estiverem na balada contigo vão ser abençoados. Entenda isso em nome de Jesus. Não pense que você está na escola tal, na sala tal, com os amigos tal, à toa. Não pense que você trabalha na empresa tal, na sala tal, com fulano Beltrano ao teu redor à toa. Não pense que você está tem uma célula, um pequeno grupo, uma sala de escola dominical, seja lá o que for, à toa. Não pense que você é pastor de uma igreja com tantos membros. Ali essas pessoas à toa, porque Deus tem um propósito e Deus quer cumprir o propósito dele através da sua vida. E você vai ser bênção na vida deles e essas pessoas são responsabilidade sua. Entenda isso. Quando você lê esse capítulo de Atos 27, capítulo 27 e 28, você vai entender isso, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Deus quer fazer algo tremendo através da sua vida, da minha vida. Deus quer mudar a história de outras pessoas através das nossas vidas. E eu tenho certeza que várias pessoas nesse navio se converteram. Eu penso assim, isso aqui não está na Bíblia, mas eu penso assim. Porque o centurião já queria proteger Paulo, já protegeu. Ou seja, acreditou no Deus que Paulo servia, porque Paulo falou, eu falei para vocês, lá em Creta, não era, mas essa noite o anjo do Senhor me apareceu. E nenhum deles morreram. Então eu creio que pessoas aqui eles tiveram contato com a palavra de Deus. Eu duvido que Paulo, esse tempo todo dentro desse navio, vários meses, não pregou o evangelho do Senhor. Claro que pregou. Aquele povo daquela ilha, onde ele foi picado pela víbora, que depois ele foi lá orar pelo importante da ilha, o cara foi curado. Você acha que Paulo não aproveitou e ministrou a palavra? Ele ministrou. Então nós somos responsáveis por aqueles que estão à nossa volta. Assuma essa responsabilidade em nome de Jesus. Agora, para isso, você precisa abrir mão do pecado, das coisas do mundo, das coisas da carne e viver as coisas do Espírito de Deus. Então, enfie a cara na Bíblia. Leia a palavra de Deus, peça Espírito Santo, se revele para mim todos os dias, me mostra o profundo, aqui na sua palavra, o profundo, a intenção do coração do Pai quando essas palavras foram escritas, se revela para mim, Senhor, para que eu não fique enganado, para que eu não engane ninguém, mas para que o mundo à minha volta seja transformado. A palavra de Deus diz, transforme o mundo através da renovação da sua mente. Primeiro lugar, primeiro campo de convencimento, campo missionário, campo de pregação que nós temos é a nossa mente. É o primeiro lugar de conquista. Primeiro lugar de conquista.
quando você parar de mentir para você mesmo, quando você conquistar sua mente para Cristo, aí o resto é fichinha. Tá? Que Deus abençoe você. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a tua vida. Nosso e-mail é amazongospel@gmail. Esse é o nosso e-mail, tá? E o nosso site é o www.amazongospel.com. www.amazongospel.com. Venha para cá, mande um e-mail para nós. Você que ouviu, compartilhe essa mensagem com outra pessoa se ela tocou seu coração, certo? No nosso canal do YouTube tem outras mensagens, compartilhe. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém?